Bom dia para quem está acompanhando a gente de casa. Estamos aqui com a nossa EBD e estou com uma posição meio complicada aqui hoje, né? Com dois pastores do lado, ainda não é concílio, ainda não fui reprovado, mas é um pré-concílio aqui hoje. Bom dia, pastor Nildo. Mas se você quiser, a gente já faz o concílio aqui agora. Já faz aqui agora. Isso, aí você já... Eu acho melhor não, pastor. É melhor não? Deixar para a próxima, então tá bom. Viu? Bom dia, pastores. Tudo bom com o senhor? Bom dia, Eduardo. Mas eu gostei da ideia da gente já fazer o pré-concílio, fazer assim, ó. E dá pra gente fazer ao vivo ainda. Ao vivo. Seria na bem EBD, emocionante. inclusive. Isso. Bom dia. Bom dia, pastor Ilquias. Bom dia. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã de domingo, manhã gostosa. Esse tempo que a gente vai crescer estudando a palavra de Deus. Amém. Vamos orar então para nós começarmos a nossa aula. Nós estamos na sequência de Lucas, mas vamos pedir a Deus primeiro que nos abençoe. Senhor, nós entregamos a nossa aula diante de Ti, pedindo, Senhor, que nós possamos receber da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, e que os nossos corações gravem a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, Lucas capítulo 5. A gente estava em Lucas capítulo 4 na semana passada. A gente já teve o início do ministério de Jesus. E agora vamos continuar com o capítulo 5. Pastor Nildo, o senhor pode ler para nós do 1 a 11? Vamos ler então aqui. Vou ler na versão da NVT. Você pode nos acompanhar aí. Então Jesus, à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou nos dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. É um texto muito conhecido, chamado ali de Pedro. O que mais me chamou a atenção dessa leitura, dessa vez, foi... Quando a gente estuda didática na faculdade, o pessoal sempre fala da didática de Jesus. E Jesus aqui, ele trouxe mais uma vez uma forma didática de trazer sua mensagem. No final da sua mensagem, Jesus estava ensinando a palavra, como diz ali no primeiro versículo, e no final da sua mensagem ele traz uma dinâmica bem interessante e fala: vai lá buscar os peixes. Eu fiquei perguntando, qual será que era a mensagem de Jesus para ele finalizar dessa forma? Qual que era o ponto que ele estava querendo reenfatizar quando ele coloca e chama os discípulos para ir lá, ainda não discípulos, diga-se de passagem, para ir lá pescar? Eu imagino que... Não tem como eu saber exatamente qual que era o sermão que ele estava ali antes dessa pesca milagrosa, mas o ponto final dele era que ele era o Senhor, inclusive, do sustento daqueles homens. Que ele podia fazer com que aquela pesca milagrosa acontecesse depois de um dia onde eles não conseguiram pescar absolutamente nada. E no final das contas, a conclusão é: os pescadores ali abandonam os seus barcos, abandonam o seu trabalho no dia de maior lucro que eles tiveram talvez na vida deles e seguem a Jesus. Eu imagino que o principal ponto aqui seja: seguir a Cristo vem em primeiro lugar. Talvez a principal ideia de Jesus
com esse milagre. Afinal de contas, por que ele fez esse milagre? Se o reino de Deus não é comida e nem bebida. Eu imagino que o que ele estava querendo deixar claro para os discípulos ali era que eles não precisam se preocupar com nenhuma outra coisa, senão a seguir a Jesus, senão a buscar o reino de Deus, mesmo que isso signifique não ter certeza do sustento. O que o senhor pensa sobre isso, pastor? Veja bem, esse texto ele me chama muita atenção. Jesus faz um convite aos discípulos a irem a águas mais profundas. Eu gosto da versão que diz: vamos a águas mais profundas. Parece que Jesus está querendo comunicar que a vida vivida pelos discípulos até aqui é uma vida superficial, é uma vida que não oferece a essência da vida, a essência do viver. Eu olho, por exemplo, quando você faz menção ao final desta passagem, quando Jesus manda lançar a rede e mostrar que estar com Jesus é mais profundo do que você colocar em prática seu conhecimento, sua tecnologia, sua maneira de viver, porque os discípulos tinham passado a noite inteira e não tinham pegado nada. Agora, quando ele manda pegar, a gente que conhece o texto bíblico e a gente que vive no século 21, a gente tem toda a visão de quem é Jesus. Jesus é aquele que chega para a mulher e diz: olha, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo para os discípulos que eles precisam sair da superficialidade da vida para andar com Jesus, porque ele tem algo mais essencial, mais profundo. Quando você fala do sustento, não é o sustento material, físico apenas, é o sustento existencial, essencial. Olha, Jesus manda lançar a rede, eles lançam a rede e experimentam que, estando com Jesus, em uma experiência mais profunda, coisas essenciais brotarão, virão. Então, assim, eu penso que essa passagem, ela pode ter uma perspectiva dos discípulos ali, passaram a noite toda pescando, encontra ali um homem, interessante que ele chama de mestre. Veja, Jesus já se mostra ali como mestre. Mestre. Jesus faz um convite a vir para águas mais profundas e depois faz com que eles tenham uma experiência de essência de vida. Jesus vai dizer para a gente daqui a pouco: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida. E ele está preparando a percepção dos discípulos para perceber isso. Agora, para nós hoje, eu acho que a gente tem muito o que aprender com essa passagem, né? Muita coisa, sem dúvida. E eu fico pensando, alguns outros textos vão dizer, ele ensina com autoridade, né? Ele não só fala das escrituras, mas ele traz autoridade. Eu imagino o impacto que foi, na verdade a gente tem um registro do impacto que foi aqui. A minha versão traz ali: o espanto dos discípulos foi com efeito, assim, ou seja, eles ficaram muito espantados. Imagina no final da sua mensagem falando que nós devemos buscar o reino de Deus. Você faz um negócio desse, começa a sair peixe de tudo quanto é lugar, o sustento daquela pessoa vem do nada. Eu acho que isso é muito impactante, ao ponto de que os discípulos se prostraram ali e ficaram com medo de Jesus, porque eles entenderam que ele era o Senhor de todas as coisas. Eu acho legal porque esse texto, ele mostra Jesus vendo o que ninguém tinha visto. Ele olha e percebe a multidão está o pressionando, e o texto fala que ele percebe os barcos vazios, e eles estão lavando as redes. E quando o texto começa, a impressão que a gente tem é que Jesus olhou o barco vazio apenas como um utilitário para aquilo que ele tinha. Não que ele olhou para Pedro e ele olhou para a necessidade daqueles homens. O texto ele começa dando a entender que Jesus olha e percebe uma oportunidade para que ele utilize o barco. Mas na sequência a gente percebe que Jesus ele olhou além de uma oportunidade de utilizar o barco. Ele olhou para o homem. Ele olhou para um vazio que existia não apenas no barco, mas de propósito na vida de Pedro e daqueles homens, porque ele olha, ele faz toda a pregação, porque ele pede: o barco está vazio, vamos até ali. Ele usa o barco como púlpito, prega, e aí depois ele diz: vamos para águas profundas. E aí Pedro, percebendo tudo o que estava acontecido, porque talvez Pedro se percebeu visto,
E aí agora eles vão para águas profundas, eles pescam, e Jesus conclui dizendo: olha, você está vendo agora, está cheio o seu barco, mas eu quero mais para você, você vai ser pescador de gente. Então agora Jesus não apenas dá o alimento, Jesus dá propósito. E eu acho muito legal, porque ser seguidor de Jesus tem a ver com agora a gente ter propósito de vida. Então é um olhar de Jesus para a necessidade dos discípulos, que ainda não eram, né? Eles estão se tornando discípulos agora. Olho para a necessidade física, Jesus vem e supre a necessidade deles, mas não para ali, porque no outro dia eles iam precisar pescar de novo, na outra semana eles precisariam de novo, porque as nossas necessidades físicas, elas continuam, né? Mas quando Jesus diz: agora eu vou te fazer pescador de gente, pescador de homens, naquele momento existe propósito de vida daqueles homens que vai mais além do que a rotina diária. Então Jesus, ele enxerga Pedro, ele enxerga o vazio, ele enxerga a necessidade, e Jesus não apenas então se utiliza de Pedro. Na verdade agora Jesus, ele dá sentido para Pedro. Eu gosto muito dessa ideia quando eu olho para esse texto. Legal. Agora, deixa eu pegar essa ênfase que o Nildo traz, que Jesus é quem enche o barco, a palavra de Jesus... Que faz sentido que ali, faz né? sentido ali, né? No versículo 5, Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar a rede. E como vocês já falaram, Jesus está convocando os discípulos, Jesus está convencendo-os de que vale a pena segui-lo, está vocacionando, está chamando. E depois a gente vai ver, eu sempre quero trazer para a visão ampla, que Jesus vai também fazer um pedido a nós, que somos seus discípulos, né? Ide pregai o Evangelho. É-me dado todo o poder no céu e na terra, ide pregai o Evangelho. Não te deixareis órfãos, enviarei o Espírito Santo. Quem vai encher as redes dos discípulos é a palavra de Deus. Quando eu vou lançar a minha rede ao mar, como diz a música, vou lançar a minha rede ao mar, eu lanço segundo a palavra de Jesus, que é Ele, através do seu Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai encher a rede, ou que vai encher os barcos, é a ação de Deus. Ou seja, eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, mas sob a palavra de Jesus, lançaram a rede, veio cheia de peixe. A gente, quando vai anunciar o Evangelho de Jesus a pessoas que precisam conhecer da graça, a gente quer usar, às vezes, nosso intelecto, nosso poder de convencimento, nossa argumentação, nossa retórica. E a gente precisa confiar, como Pedro, ainda aprendendo quem ele é e aprendendo quem é Jesus. A gente precisa aprender a confiar que é a palavra de Jesus. Então eu vou anunciar, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ide, fazei discípulos, eu vou fazer, confiado que quem vai encher a rede, quem vai encher o barco, quem vai trazer as vidas é Jesus. Não sei se essa imagem ela pode nos estimular a fazer e cumprir a grande comissão, ou a missão maior dos cristãos, que é anunciar o Evangelho, confiados de que é Jesus que vai encher, que vai suprir, né? E é legal porque Jesus, ele dá o sentido mais amplo, né? Veja, é como se Jesus falasse assim: olha, o teu trabalho é importante, eu valorizo o seu trabalho, mas eu tenho uma missão maior para você. Né? Ele leva Pedro realmente para águas profundas, mas na vida de Pedro, né? Porque agora é algo mais, Pedro. E ele faz isso com a gente, né? É algo mais que eu tenho para vocês, não é só isso. Porque Pedro poderia se tornar o grande empresário da pesca, né? Poderia ter, depois disso aqui, quanto eles venderam ali, ele e seus sócios, adquirindo outros barcos e crescendo. E Jesus está dizendo assim: olha, tem coisa mais importante. É importante o barco, mas eu quero que você pesque gente. Isso é mais importante do que aquilo que você está trazendo, porque Jesus, ele vai ampliando, como o pastor disse, né? Ele vai ampliando o sentido ali. Muito bom. O ponto dele abandonar aquela pesca. Exato. A pesca que teve já não vale nada. O que ele foi chamado é outra coisa. Exato. Agora, antes desse abandono, acho que vale a pena a gente fazer aqui uma aplicação bem pessoal a você que está nos acompanhando. O que é que você fez? O que é que você faz? E o que é que você fará?
Por exemplo, quando Nildo diz que eles poderiam se tornar grandes empresários da pesca, porque eles já eram empresários de pesca. Quem tinha barco era empresário de pesca. Então, o que é que você tem feito até aqui? Você trabalha onde? Com o quê? Talvez você trabalhe em uma indústria, em uma oficina, em um comércio, em uma sala de aula. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o que você faz com a minha presença é mais eficaz. O que você faz com a minha palavra, ou sob a minha palavra, embaixo da minha palavra, é mais produtivo. Então, hoje, talvez, esse abandono da minha profissão não seja necessário. Pelo contrário, talvez seja essencial que lá no meu dia a dia, no meu trabalho, eu considere a palavra de Jesus, eu considere o mandamento de Jesus e eu considere a presença de Jesus. Aí são os chamados específicos, né? Quando se Jesus chama para abandonar, a gente abandona, porque Ele está dando a direção. Mas, normalmente, Ele nos usa onde estamos, como Paulo continuou sendo um fazedor de tendas, né? Quer dizer, Deus vai usar a nossa profissão para que a gente faça aquilo que é certo fazer, do jeito dEle. A gente só não pode deixar de ouvir o chamado. E o chamado é para a gente fazer discípulos de Jesus, né? Me parece que, pelo que a gente está conversando aqui, os dois, talvez, principais pontos para a gente trazer hoje são, em primeiro lugar, o que é o mais importante, e, em segundo lugar, o que eu não tinha me atentado tanto nessa leitura, o que faz de fato é a palavra de Jesus. Realmente, o fato de que o que encheu as redes foi a palavra de Jesus e não o esforço deles é um ponto muito importante dessa perícope aqui. Dentro do nosso contexto, o único motivo pelo qual faz sentido a gente pregar o Evangelho é porque é Jesus que vai fazer a obra. E, independente de qual é a nossa profissão, o mais importante ali é engrandecer o reino de Deus, a partir da nossa profissão, inclusive. Legal. Agora, eu não sei se você já vai sair desse texto. Já quer sair, né? Eu ia, né? Então, mas acho que a gente não pode sair desse texto, Eduardo, sem considerar a reação de Simão, né? Quando Pedro se deu conta, versículo 8, do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Isso aqui é muito forte nesse texto. Quando a gente obedece a ordem de Jesus, quando a gente percebe a ação de Jesus, isso traz um confronto para a nossa existência. Quando Pedro dá conta, ou tem conta de quem é Jesus, ele diz: afaste-se de mim, porque eu sou o pecador. Ou seja, ele ainda não tinha a dimensão de que Jesus era a solução para o pecado, e não a denúncia de pecado. Quer dizer, hoje a gente diz assim: Senhor, eu quero mais de Ti porque eu sou pecador, eu preciso mais do Senhor porque eu sou pecador. Aqui ele diz assim: afaste-se de mim porque eu sou um homem pecador. Eu acho que essa percepção de si mesmo é fundamental para que a gente viva a essência da vida cristã, inclusive cumprindo o propósito que Jesus tem para todo discípulo, que é de sermos propagadores, mensageiros, influenciadores com o poder do Evangelho. E, ao admitir nossa realidade pecaminosa, eu não vou me afastar de Jesus, pelo contrário, eu quero me aproximar mais dele ainda, para que a luz dele ilumine ainda mais as minhas trevas, né? Para que eu me liberte disso. Que é anti-intuitivo, né? Não é a intuição. Acho que a intuição, quando tu olha para Cristo, é se afastar. Quando eu vejo o meu pecado, eu não corro para a leitura bíblica e para a oração, não naturalmente. Minha vontade realmente é de me esconder e de sair, de não vir do culto, inclusive, ficar escondido em casa. Ele pareceu, quando os profetas no Antigo Testamento viam um anjo, alguma coisa, eles falavam: vou morrer porque eu vi Deus, né? Então parece que Pedro está tendo essa reação: eu estou vendo Deus aqui, por favor, fica longe, eu não consigo ficar perto, né? Porque o pecado dele gritou dentro dele, né? Mostrou quem ele era, porque ele viu quem era Jesus, né? Ele viu Deus, né? Então isso chama muita atenção, e é interessante isso. Eu não tinha parado para pensar quando você diz isso.
que quando nós estamos em pecado, nós não temos uma tendência de irmos para Deus, né? O pecado, ele tende a nos afastar de Deus. É só quando eu entendo e me arrependo, aí eu vou em direção a Ele em busca de perdão. Mas enquanto eu não entender isso, a tendência é eu não quero ir na igreja, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar. A pessoa quer ficar longe de Jesus, né? Muito bom isso. Dentro disso ainda, o último versículo dessa parte, Jesus diz, não tenha medo. Realmente, quem vai em direção ao homem que tem consciência de pecado é Jesus. Não tenha medo. E a partir de agora, eu farei de vocês uma outra pessoa, uma outra criatura, um outro sentido, uma outra maneira de viver. Eu farei de vocês agora pescadores de gente, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Né? Eu sempre tenho dito isso, as pessoas são mais importantes do que os processos. E Jesus veio buscar e salvar os perdidos, não a coisa perdida. Né? Então, Jesus chama para vir, para se aproximar, para estar perto. E aí, olha, não tenha medo dos seus pecados. Eu me lembro até que a gente cantava um hino, eu venho como estou. Né? Como é que eu estou? Sujo, eu sou pecador, com a minha consciência me acusando, mas eu vou para Jesus ainda assim, porque Ele me chama. Né? Amém. É muito difícil de compreender isso. Assim, não na razão, mas na prática. Eu não estou olhando para Jesus e perdendo o temor. Eu estou olhando para Jesus e espantado porque Ele é santo, eu sou pecador. Mas aí Ele me faz um convite de que Ele me justifica, de que Ele me santifica e ainda vai me chamar de pescador de homens, me coloca a serviço dEle. Acho que compreender isso em Jesus, a gente compreende porque os pastores ficam pregando isso a vida inteira, mas de fato guardar isso no coração e transformar o seu comportamento por isso, não é sempre que eu compreendo, não. Mas as coisas que são difíceis aos sábios e entendidos, Jesus vai dizer que a nós foi revelada pelo Espírito. As coisas naturais a gente tende a entender melhor. As coisas espirituais, elas são mais difíceis de entender com a mente natural. Por isso que é fundamental os discípulos ainda não sabem o que é isso, mas nós já sabemos. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E quando a gente não entende, a gente pode orar, pedir que o Espírito nos mostre, nos revele. Né? E o Espírito vai revelar, ele vai fazer a ponte, a ligação. Porque tem coisas que a mente humana não entende. Mas a revelação espiritual da ação do Espírito vai trazer a esse entendimento. Eu acho que aqui fica um outro ponto digno de destaque, que eu não preciso entender tudo, compreender tudo, mas eu preciso crer que esse Jesus, que é o Filho de Deus, que enviou o Espírito Santo, está desejoso de revelar a nós, como revelou a Pedro, que Ele tem a essência da vida, que Ele tem um convite para águas mais profundas e que Ele quer solucionar a crise existencial do homem, que é lidar com essa realidade pecadora. E o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Vamos seguir? Eu vou seguir pulando uma das curas e vou lá para o versículo 17, mas também vou resumir a história aqui. Versículo 17 em diante, nós temos já uma história muito legal, talvez uma das mais legais de grupos de amigos indo até Jesus. E tinham eles ali um paralítico, junto com seus amigos, e eles querem levar esse paralítico até Jesus, porque Jesus realiza curas maravilhosas, e eles acreditam nisso. Eu fico me perguntando assim, poxa, será que se tivesse um grande curandeiro aqui na cidade, será que também teria esse tanto de gente ao redor? Veja, não é um bafafá de um curandeiro, é um cara que está todo mundo indo lá e voltando curado. É muito poder que está sendo dado a todos livremente. Então, eles vão até lá com essa maca, não conseguem chegar até Jesus, porque tem muita gente ao redor, e aí eles falam, vamos fazer uma loucura aqui, nossa, se alguém visse eles fazendo isso aqui, falar, cara, onde é que você está com a cabeça?
São 4 amigos subindo em um telhado, junto com um paralítico na maca, resolvem desmontar o telhado e descer o paralítico até Jesus. Primeira coisa que me choca aqui, além do fato de que isso é impensável, quem faria isso? Como que esse paralítico não caiu e morreu de vez na queda? Sei lá, isso é impensável. Mas a primeira coisa que me choca é que Jesus vai ficar feliz olhando para essa fé. Ele chama isso de fé, e isso me choca porque é uma fé muito prática. Não é uma fé filosófica, não é uma fé... eu creio em Jesus como depois Marta, quando Lázaro morre, dando spoilers aqui, né? Aliás, Lázaro não tem aqui, então eu posso falar à vontade. Lázaro só tem João. Marta, depois que Lázaro morre, Jesus vai até ela, e ele fala, não, mas Lázaro não está morto. Ela fala assim, eu sei, Jesus, que na eternidade nós vamos encontrá-lo, né? Mas eu estou triste assim mesmo, porque a crença dela era uma crença ainda muito filosófica. Ela não entendia que Jesus era senhor da morte naquele momento, que Lázaro poderia ressuscitar naquele momento. Depois que morreu, não tem mais o que ser feito. Essa era a concepção dela, e a teologia dela, de passagem, era muito boa. Ela estava batendo teologia com Jesus, ali falando, não, Jesus, agora já acabou o que tinha para fazer. Esse cara aqui fez algo completamente diferente. Ele não está muito preocupado com filosofia, não está muito preocupado com teologia, ele só quer ser tocado por Jesus. E aí ele faz essa prática dessa fé, de simplesmente entender que Jesus é a solução do problema dele, e consegue chegar até Jesus dessa forma inusitada. Quer comentar alguma coisa? Então vou seguir. Então, eu acho interessante que quando chega aos pés de Jesus, eu acho muito legal, porque Jesus olha para aquela situação. Se você não assistiu The Chosen, assista, lá tem essa cena, né? Ajuda a gente a entender como que era esse abrir o telhado. Eu sempre imaginava telhas nossas aqui, lá a gente consegue entender mais ou menos no The Chosen como foi esse abrir o telhado, colocar um cara por cima. E quando eu olho isso, quando ele chega até Jesus, olha o texto vai dizer assim, que Jesus olha para os amigos, vê a fé deles, e olha para o paralítico e diz, seus pecados estão perdoados. Jesus ele não começa dizendo pela fé deles que o homem estaria curado. Jesus olha a fé deles e elogia a fé deles, mas para o homem os pecados são perdoados. Aqueles homens tinham fé, mas o paralítico precisava de perdão dos pecados, mais do que a cura. A cura foi uma consequência do perdão, mas Jesus olha para a fé daqueles homens. E aí Jesus começa a agir naquilo que aquele homem de fato precisava. Porque quem olha para um paralítico pensa, esse homem precisa andar. Mas Jesus olha para aquele homem e vê o que de fato ele precisava de perdão. E isso causa o alvoroço, né? Quem é esse? Vamos ler essa parte. Que está perdoando, vamos ler. Vamos ler a partir do versículo Mas antes 21. de ir lá, eu vou pegar um gancho aqui, antes de ler essa parte dos fariseus, né, questionando Jesus. Se a gente for olhar o personagem principal da narrativa, né, o agente, são os amigos, não é o cara. Não. Parece que o cara não tem fé, parece que o cara não quer ser curado. O cara está tão acomodado na sua vida limitada, que os amigos é quem tem compaixão, são os amigos que resolvem levar, são os amigos que tentam entrar, mas a casa está cheia, são os amigos que têm a iniciativa de subir e descer, e vendo Jesus, como o Nildo falou, destacou, vendo Jesus, a fé daqueles homens, não do homem que foi tocado, não do homem que recebeu o perdão dos pecados. Isso aqui traz para nós uma aplicação muito prática do que a gente tem amigos que não reconhecem suas paralisias, amigos que não reconhecem suas enfermidades, e a gente se quer trazer suas muralhas, né? Não percebe os seus empecilhos e acha que está vivendo a vida normal, e eu vivo tão acomodado aqui em cima dessa cama, dessa paralisia, dessa vida sem muita essência de vida. E quando nós oramos, intercedemos, convidamos para vir estar conosco numa celebração, em um culto, quando a gente traz essa pessoa a Jesus, Jesus vai dar esse decreto, olha,
teus pecados estão perdoados. Não porque o nosso amigo disse sim, não porque o nosso amigo veio, mas porque a nossa fé, nosso carinho, nosso amor alcançou. Eu acho que aqui a gente podíamos até entrar em um tema mais profundo, eu não quero trazer isso aqui, mas eu acho que a gente deve ser cada vez mais estimulado a apresentar diante de Jesus nossos amigos, nossos familiares, que ainda estão ali vivendo a sua vida naquilo que estão acostumados a viver, mas que precisam conhecer mais de Jesus e receber o perdão de Jesus sobre sua vida. O esforço dos amigos não foi ignorado por Jesus. O empenho deles, a fé deles, tudo, porque o que eles eram foi ato de fé mesmo. Porque se eles não crescem, eles não teriam o trabalho todo. Então eu fico pensando nas pessoas, nos nossos amigos e família que estão paralisados, como o pastor usou esse exemplo, e nós vamos ter que nos empenhar para apresentar, para colocá-los no altar do Senhor. E é ali que o milagre vai acontecer, mas vai ter que ver, tem que existir empenho da nossa parte. A gente não pode desistir, porque a multidão vai chegar, não vamos levar, porque vai estar difícil demais. Não, eles continuam. E aí esse homem, ele é perdoado. E eu aí me lembrei aqui do pastor Miqueias, quando vinha pregar aqui, ele sempre começava orando para que Deus salvasse nossos amigos, nossos parentes, e ele nos estimulava a orar em voz alta. Deus, salva João, salva Pedro, salva Beltrano. E às vezes a gente quer muito que os nossos amigos sejam salvos, mas a gente não os traz a Jesus, ainda que seja em oração, intercessão. Agora dá para chegar na parte que você quer lá, né? Maravilha. Vamos seguir então a partir do versículo 21. Eu vou ler. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar. Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam, hoje vimos coisas estranhas. O final para mim aqui já é cômico, né? Imagina você presenciando esse dia e dizendo, cara, hoje eu vi uns negócios esquisitos. Coisas estranhas aconteceram. Mas, com certeza, isso está longe de ser o mais importante. Primeiro ponto aqui, que não tem como não comentar, poxa, não é só Deus que pode perdoar pecados. Jesus já está dizendo, deixando bem claro quem Ele é. Né? Há quem ainda questione se a Bíblia deixa clara que Jesus é o Filho de Deus e não só um grande profeta. Isso está muito claro no texto. De fato, Ele tem esse poder, e realmente é só Deus que pode perdoar pecados, mas a Ele foi dada essa autoridade. E eu acho estranho quando ele vira para o paralítico e diz, os seus pecados estão perdoados. Porque eu não sei se era isso que o paralítico queria. Ele não sabia disso, pelo menos. Né? A gente sabe, por compreender uma realidade mais profunda de vida eterna, nós sabemos que o perdão dos pecados é muito mais importante do que a paralisia. Na verdade, Jesus, em outro momento, vai dizer, é melhor entrar no reino de Deus sem olho, manco, do jeito que for, do que não entrar. Então, Jesus sabia, nós sabemos, o mais importante aqui é o perdão. Mas ele ainda tinha outra coisa em vista. Porque quem entende essa realidade espiritual sabe que, na verdade, é mais difícil perdoar os pecados do que mandar ele levantar e andar. Mas as pessoas ali não compreendiam isso. De fato, o que é palpável é levanta e anda. Então, ele preparou toda essa circunstância para poder deixar claro quem ele é. E é a primeira vez que o paralítico se torna ativo, né? Quando ele deixa de ser paralítico. Porque daí agora ele diz, agora ele foi para casa louvando a Deus, foi para casa louvando a Deus por aquilo que aconteceu. Então ele se torna ativo quando ele pega a maca, coloca embaixo do braço e ele vê o que Deus fez e aí ele sai louvando a Deus. É a primeira ação desse homem. Mas aí tem algo muito profundo por trás disso.
Quando o Nildo diz assim, é a primeira vez que o paralítico se torna ativo. Isso. Essa atividade, essa operacionalidade é essencial porque está embaixo da direção de Deus. Eu me lembro que eu tive uma vez uma conversa com o Marcos Meia, quem participou de um dos nossos congressos, a Family. Ele é matemático também, psicólogo, e ele dizia que Deus não relata a história de Israel quando Israel andou longe de Deus. Porque está registrada a história de Israel quando Israel andou com Deus. Algo mais ou menos assim. E aí ele começa a dizer o seguinte, os anos vividos longe de Deus não são anos vividos. A atividade longe de Jesus não é a atividade essencial do ser humano, porque Deus nos criou para nele sermos, nos movermos e existirmos. Quando a gente existe longe de Deus, nós não estamos existindo efetivamente. Então, quando foi destacado aqui que é a primeira vez que o paralítico se torna ativo, eu começo a pensar que quando eu me coloco em atividade sob a palavra de Jesus, debaixo da ordem de Jesus, a gente pode cruzar esse texto com o texto anterior, sob o seu mandado lançarei a rede, sob o seu mandado ficarei em pé, tomarei meu leito e vou andar. E sob o mandado de Jesus, eu estou em plena atividade no mundo espiritual, impactando a realidade material existencial. Então, esse toque aqui de nos tornarmos ativos no reino de Deus é fantástico. É um conceito que acabei de perceber, Lucas também está trazendo isso, mas é um conceito que é bem presente ali em João, é o que é vida para Jesus. Para Jesus, ele ensina isso muito claramente. Se você não se você não nasceu de novo e a sua vida não está a serviço do reino, se você não está agindo debaixo da palavra de Jesus, você vive algo que ele não chama de vida. Você vive algo completamente diferente do que Deus tem para nós e é muito distante da plenitude. O motivo pelo qual o Criador nos fez, o motivo pelo qual Deus nos colocou aqui e o que ele chama de alegria, de satisfação, que supera a expectativa humana. Acho que não tinha reparado que esse conceito também estava aqui com o que Lucas está trazendo. Eu acho que vale também um destaque nesse texto, é a presença dos fariseus, né? Porque o fariseu, nesse contexto aqui, eles tinham tão forte na mente deles do que seria o Messias, e durante a história, muitos outros apareceram e se intitularam o Cristo, que eles estão com seu coração fechado e eles estão vendo as coisas acontecerem, mas eles não conseguem ver. Eles olham, mas não veem, porque eles viram o mesmo milagre. Eles viram, mas eles estão apenas prontos para a crítica. Eu fico pensando, até esse momento, eles podiam questionar, quem é esse homem? Eles estão conhecendo Jesus. Mas na sequência eles veem o milagre e a postura deles não muda. Eles continuam com o mesmo padrão de pensamento, porque para eles não dá certo, não combina, não é isso que a gente aprendeu, não é isso, e eles não aceitam o que Deus está fazendo. Eles não estavam prontos nesse momento, no coração deles, para ver a obra de Deus. E aí isso me faz pensar o quanto nós temos que estar prontos para ver a obra de Deus. Veja, a palavra de Deus, nós já temos a Escritura como revelação. Então nós já temos algumas vantagens aí. A obra de Deus, ela vai vir e ela não vai contrariar a Escritura. Então pronto, já tenho um parâmetro aqui se existir alguma dúvida. Então, se existe alguma dúvida, o que a palavra de Deus me diz? Então isso está acontecendo. Os últimos tempos, a palavra de Deus me afirma isso, me diz aquilo. E isso vai me deixar atento para aquilo que é manifestação de Deus, para aquilo que não é manifestação de Deus. Eu acho interessante o conselho de Gamaliel, quando eles querem destruir ali a seita, Gamaliel diz assim, olha, vamos ficar atento, porque quem sabe nós vamos estar lutando contra Deus. Porque Gamaliel dá esse conselho para que não se faça nada contra os discípulos de Cristo, porque vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Gamaliel, um grande conhecedor da Escritura, ele não disse que era de Deus, mas ele também disse,
calma, vamos olhar. E eu tenho que estar atento, porque tem coisas hoje entrando na igreja de maneira contrária. Coisas que colocam roupagem de Deus e não é. E com facilidade, por causa de exemplos como dos fariseus, não, eu tenho que aceitar tudo, porque os fariseus não aceitavam nada. E aí a gente começa a aceitar tudo. Eu acho que o equilíbrio é a fonte. Eu preciso estar atento para receber o de Deus, mas eu preciso estar atento para aquilo que não é de Deus. E quando esse texto ele vem aqui mostrando esse pensamento dos fariseus, eu penso que eles começaram questionando de maneira certa. Espera aí, como assim? O problema foi quando eles não abriram para aquilo que era de Deus, porque eles viram as mesmas coisas, e o que eles viram tem a ver com o capítulo 4, quando Jesus diz: eu fui ungido para curar, para dar vista ao cego, para que o paralítico ande, e eles não se lembraram do que a palavra dizia. Então nós precisamos sempre voltar para a palavra e não ficar com o coração travado nos meus conceitos. Os meus conceitos, eles serão errados. Eu preciso ter um parâmetro, que é a palavra. Aí a importância, novamente, é bom falar disso, fazer propaganda da EBD, é a importância de nós estarmos em contato com as Escrituras e manejá-las bem, porque são palavras que depois Paulo deixa de forma explícita, né? Vai dizer, inclusive, sobre essa roupagem das coisas serem de Deus. Tem a roupagem da piedade, né? A roupagem da devoção a Deus, sem, no entanto, conceder a Jesus Cristo o devido poder e não dando os bons frutos. Inclusive, vai ser um dos temas de Lucas. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Agora, dentro desse conhecimento, né, a gente conhece as árvores pelos seus frutos. Nesse texto ainda tem uma coisa que me chama a atenção, que não é o fato de Jesus curar o paralítico, não é o fato de Jesus elogiar a ação dos amigos. Eu gostava e gosto muito de música popular brasileira, ainda gosto. E tem um autor que diz assim: perdidos em meu pensamento é que eu me sinto tão só. Perdidos em meus pensamentos é que eu me sinto tão só. O versículo 21 destaca o pensamento dos fariseus e mestres da lei. Pensavam: quem ele pensa que é? Olha aqui, palavra pensamento. Os fariseus pensavam querendo denunciar o pensamento de Jesus, quem ele pensa que é. E Jesus, sabendo o que pensavam, aqui há mais uma evidência dos atributos de Deus manifestados em Jesus. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe inclusive o que você pensa sobre o pensamento dele. Entende? E isso demonstra a solidão de quem vive perdido em seus próprios pensamentos. Por isso que eu gosto demais do texto que você citou, Paulo, né? Porque nele pensamos, vivemos, existimos, nos movemos, né? E tudo que é bom, verdadeiro, nisso pensai. E às vezes a gente sabe que até alguns pecados se manifestam em pensamentos. Alguém já dizia certa vez que o crente tem 3 tipos de pecado, né? 3 tipos de pecadores. Aqueles que pecam em ação, todo mundo sabe que o cara pecou, porque ele fez o que não devia fazer, ele roubou o que não devia roubar. Aqueles que pecam por omissão, porque não faz o que precisava ser feito. E aquele que peca por pensamento. E geralmente quem peca por pensamento julga e condena quem peca por ação e por omissão. Jesus aqui está sendo julgado e condenado pelos pensamentos dos religiosos. E aí isso vem agora nos confrontando, porque de alguma forma nós somos religiosos. De alguma forma nós somos classificados de religiosos. E muitas vezes nós somos rotulados como sendo aqueles que julgam e condenam o comportamento das outras pessoas. E Jesus vai dizendo assim: olha, eu conheço os pensamentos de todo mundo,
mas eu vou dar uma chapuletada nessa raça. Aí Jesus, então, parte para a confrontação, né? Sabendo o que pensavam, né? Por que vocês estão questionando em seu coração? E aí ele vai mostrar, parece até Vocês querem ver quem eu sou? Vocês vão ver agora quem eu sou. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Né? E aí, ele disse ao paralítico agora, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Olha, parece que é você falou da didática no ensino nosso, né? Jesus é muito didático. Agora Jesus disse, vocês estão escandalizados com a ideia de perdoar pecados? Eu vou fazer uma coisa maior ainda para vocês ficarem cada vez mais escandalizados. Então, você que viveu a vida toda aí nessa cama, levanta aí, pega a sua cama e anda. E eles ficaram então, como diz o texto, admirados, nunca... Como é que diz aí? Hoje vimos coisas estranhas. Hoje vimos coisas estranhas. Era estranho. E essa confrontação. E hoje a gente precisa ver coisas estranhas no nosso meio, sabe? No nosso tempo. Coisas estranhas como Jesus condenando nossos pensamentos. A gente perceber as palavras de Jesus confrontando nossa pequenez, nossa carnalidade, nossa religiosidade. Precisamos ver Jesus agindo em nossas vidas. Tem muita gente precisando da ação de Jesus poderosa como essa que Ele faz. E, como foi destacado, a gente precisa simplesmente obedecer e dizer, Jesus mandou, eu vou fazer. Vou pegar minha canta, vou levantar e vou andar. Então, eu penso que o mesmo Jesus que faz essa ação poderosa, quer fazer ações poderosas em nossa vida. Talvez a palavra de Jesus para nós hoje seja, olha, levante-se e mude sua postura. Levante-se, deixe de assistir determinadas coisas. Levante e passe a fazer coisas que eu preciso que você faça, você não tem feito até aqui. Essa confrontação de Jesus, ela precisa acontecer e tirar a gente da nossa zona de conforto, tirar a gente da nossa pequenez de pensamento, da nossa perdição dos pensamentos que nos isolam, né? E da mesma forma que Pedro ali ficou chocado na pesca milagrosa ali e ficou assustado, ficou com medo, inclusive. Aqui também as pessoas ficaram espantadas, ficaram cheias de medo, está na minha tradução. Na minha tradução eu não achei a palavra chapuletado, depois você me passa essa tradução para eu dar uma olhada também. Isso é uma expressão nordestina, uma chapuletada, uma pancada, um tapa na cara. Entendi. Mas eu entendo, e isso deve nos constranger, porque se Cristo é real e Ele não faz sentido nós falarmos do que nós não vivemos. Não faz sentido eu expressar uma fé que não é impactante, que também não me deixa espantado, que também não me toca. E essas pessoas foram transformadas, foi pelo toque, pelo encontro com Jesus. Conversava com um amigo do trabalho sobre a minha fé. Ele não é cristão. Mas ele falava, tem muitos pontos em comum no cristianismo e os misticismos, não sei como nem expressar, as filosofias que eu acredito. E uma delas, né, coloquei ele, o mais importante de tudo é o amor. Né? Isso nós temos muito em comum. E isso me faz perceber que falar de amor, por exemplo, né, ainda que a gente precise compreender que não se trata do amor como eu concebo, e sim como Cristo o concebe, mas o fato é, falar de amor todos falam. Todos vão falar de amor. Agora, você ser impactado pelo toque de Cristo, seja através de uma experiência sobrenatural como o próprio apóstolo Paulo teve, ou através das pessoas que o corpo de Cristo as pessoas que Cristo enviou para serem o seu corpo na sua vida, fazem, isso é essencial e por isso nós devemos obedecê-lo e viver uma vida coerente com o que a gente crê. Viver uma vida que faz sentido. Inclusive, não vai dar tempo de nós trazermos todos os textos do capítulo 5 e 6, mas um dos textos que está aqui é: porque me chama Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo.
Está lá no final, né, do capítulo 6, no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazei o que eu digo? E um pouco antes disso, ele estava falando sobre um cego querendo guiar outro cego, você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que há uma trave no seu olho. Eu acho que nós sermos honestos com nós mesmos sobre qual é a religiosidade que nós estamos vivendo, qual que é a intimidade que nós estamos vivendo com Cristo, o quão verdadeiro e poderoso Ele é na minha vida, é o primeiro passo de humildade necessário para viver uma religiosidade real. Eu acho que dentro dessa, já que você está falando do capítulo 6, e essa denúncia que Jesus faz, né, de falar e não viver, não fazer, a partir do versículo 24, capítulo 6, Jesus faz aí algumas denúncias, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E a gente que conhece a palavra sabe que tem os ai de Deus, tanto no Antigo Testamento, como vai ter também no Apocalipse. E agora Jesus coloca um ai de vós, pelo menos na minha versão, né? Ai de vocês, os ais, que vivem uma vida de contentamento com a coisa rotineira. De novo a gente volta para a realidade dos discípulos na pesca maravilhosa, né? Depois a gente passa pelo paralítico que está confortado ali na sua cama. Aí Jesus agora denuncia esse pensamento que a gente se contenta com o que a gente é, com o que a gente tem, com o que a gente vive. E eu tenho dito que esse tempo que a gente vive é o melhor dos tempos. Vocês que são jovens não sabem a visão que a gente tem do tempo. Eu sou daquela época que tinha máquina de datilografia, ASDFG, depois a gente evolui para o teclado, depois a gente evolui para esses equipamentos mais modernos. Agora a gente não precisa nem digitar nada, só fala e a coisa acontece. Então, vocês vivem o melhor dos tempos, do conforto, tudo pronto na mão, mas vocês não têm a experiência que a gente tem de perceber o quão difícil era viver naquele contexto. E tem muita gente hoje achando que está vivendo o melhor dos mundos. E Jesus vem e denuncia aqui, ai de vós. Acho legal o pastor trazer essa ideia de viver os melhores dos tempos, né? E tem um conceito que tem sido muito difundido, tempos difíceis, eles constroem pessoas fortes. Tempos fáceis constroem pessoas que não são resilientes, que não aguentam a pressão. E realmente nós vivemos hoje uma geração de cristãos, vamos pensar agora para os cristãos, né? De que tem muita coisa. O acesso de um estudo bíblico, por exemplo, você em casa, ouvindo da palavra, era uma das coisas mais difíceis. Eu lembro que o máximo você tinha que colocar na Band, vou denunciar a minha idade agora, para assistir o programa do Jimmy Swaggart. Eu lembro que eu era muito pequeno, minha mãe assistindo aquilo ali. Veja, era isso, e alguns outros canais da madrugada. Hoje em dia você tem o tempo todo, você está no celular, você tem acesso, a Bíblia está no seu celular. Eu lembro quando você tinha alguma dúvida, você tinha que falar com o pastor, porque o pastor ia pegar o dicionário bíblico para trazer aquela ideia. Hoje você tem traduções diversas, mas nós temos visto ao mesmo tempo uma geração de cristãos que caem bem nesse texto que você leu, que caem bem no ai, né? O texto, quando ele fala, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Veja, a gente, é a coisa que a gente mais faz, né? Por exemplo, se faz num culto hoje, o que a gente vai cantar de que Jesus é o nosso Senhor, é muito cantado. E nós vamos ver teatros e vamos ver diversas coisas, mas com facilidade a gente cai nesse ai, porque a gente vive esse contentamento, só que é um contentamento descontente, né? Porque na verdade não estão contentados no Senhor. É uma aproximação
E, de fato, a minha geração, e eu me incluo nessa geração, tem essa dificuldade. Nós estamos, eu posso falar porque é uma dificuldade que eu preciso lutar contra. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós temos tudo na palma das mãos. E nós sabemos tudo melhor que os nossos pais. Nossos pais precisam da nossa ajuda para fazer as coisas, né? Então, se minha mãe quiser saber alguma coisa, ela vai perguntar para mim, não é o contrário. Então, eu estou muito cheio de mim, eu sou muito poderoso. Poxa, minha geração é a melhor que tem. Realmente essa é a impressão que nos dá. E dessa forma nós nos aproximamos de Cristo, e aí a gente pega ali, vou voltar nesse exemplo que eu dei agora há pouco, pega essa frase jogada de que, pô, Jesus é amor. E o que é amor? Eu tenho o meu conceito de amor, eu não preciso saber o conceito de Jesus. Eu não preciso saber o que Ele quer que eu faça. Eu não preciso entender primeiro que Ele é o amor, para aí eu ir atrás do amor que é Ele. Não, eu sou o amor. Eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, eu sei o que é moral, o que é ético. Eu sou muito superior à geração ultrapassada dos meus pais, dos meus avós. Sou uma coisa iluminada, né? E dessa forma, nós ainda recebemos propostas do mundo, né, de que você deve, por exemplo, valorizar o que você sente, você deve se deixar viver o que você quiser, você deve se deixar desfrutar das coisas que te dá na telha, que te dá vontade, porque o principal indício moral é o seu próprio coração, o que a Bíblia vai condenar. O que a Bíblia vai falar que é exatamente o contrário, o órgão mais enganoso de todos é o coração. Então, dessa forma, nós muitas vezes nos dizemos cristãos, defendendo os nossos valores, os nossos princípios, sem percebermos que, na verdade, nós estamos sendo quase que os anticristos da nossa geração. Agora, você falou assim, o órgão mais enganoso é o coração. E eu fiquei pensando aqui, o órgão mais perigoso é o qual? Qual é o órgão mais perigoso? Jonas está dizendo ali, a língua. É isso mesmo, a língua é mais perigosa. Quando você fala de amor, fala-se muito de amor e vive-se pouco esse amor. E Jesus vai dizer exatamente isso aqui, né, no versículo que você escolheu para fechar, o versículo 46, quando você vai dizendo do capítulo 6, né? Por que me chamas Senhor, Senhor? Por que me falas Senhor, Senhor, e não fazeis, e não viveis? Isso aí já é um indicativo para a nossa próxima lição, a semana que vem. O título é Mais do que Palavras. Então, o capítulo 6 nos remete para a lição da semana que vem. Então, a gente precisa, e a gente tem um convite, a não apenas falar, mas viver e ser, né? O coração é mais enganoso, mas a língua é mais perigosa. Então, a melhor coisa é você, como diz o texto bíblico, né? O sábio é calado, o homem calado é tido por sábio, o homem falante é tido por tolo. Então, que a nossa coerência de vida seja vivenciada, né? Amém. Pastor, se o senhor puder orar para nós, finalizando, e já colocando o culto, que vai ser em seguida. Isso. Mas assim, eu acho que a gente podia amarrar aqui, ainda temos 2 minutinhos, né? Amarrar essa lição de hoje aqui, porque vale a pena. Primeiro, Jesus quer nos convidar a irmos a águas mais profundas com Ele. Porque com Ele a gente vai perceber coisas que sozinhos nós não percebemos. Vamos perceber que Jesus valoriza a nossa atitude, nossa ação, especialmente se a nossa atitude, nossa ação é endereçada a alguém que precisa de salvação. E depois Jesus vai denunciar os pensamentos julgadores, equivocados, e vai querer que a gente viva a essência daquilo que Ele nos ensina. Sozinhos a gente não consegue. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver tudo isso que a gente estudou nessa manhã. Abençoe, ó Deus, para que cada pessoa aí onde está seja de fato tocada e que de fato possa crescer no conhecimento do Senhor, mais próximo do Senhor. Que sejamos, ó Deus, cumpridores do desafio que o Senhor tem para nós e que de fato a gente possa obedecer ao Senhor e viver a essência do amor de Cristo e amando as pessoas, anunciando o Evangelho. Agora, Pai, nós queremos que o Senhor continue conosco, falando conosco no culto desta manhã. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.